Nós temos caminhado, nós temos já quase 7 anos de ajuntamento e algumas coisas têm sido marcantes em nossa história. E eu gostaria de ler um texto que, para mim, resume um pouco do sentimento de cada um de nós quando pensamos naquilo que fazemos aqui em nossa comunidade. A nossa diretoria constantemente se reúne, nós pensamos, elaboramos projetos, temos sonhos, oramos juntos. Tudo que é feito aqui é feito partindo de um princípio que nós encontramos na Bíblia e que eu queria rapidamente compartilhar com vocês. O texto que eu vou ler está lá em Colossenses capítulo 3, em 3 versículos desse capítulo, que são versículos norteadores de tudo o que você vê sendo feito nesse lugar. Desde cada culto, reunião de grupo pequeno, encontros que são realizados fora daqui, churrasco, qualquer tipo de coisa que nós fazemos, nós temos como princípio norteador isso que eu vou ler para você, que é a base daquilo que nós cremos que devemos fazer como igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Colossenses 3, a partir do versículo 15, versículo 16 e o versículo 17, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo, absolutamente tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E tudo que vocês fizerem, em palavras, atos, ação, façam dando graças e por meio de Jesus Cristo, dando por ele graças ao nosso Deus e Pai. Nós cremos que toda a comunidade cristã, na sua essência, existe para dar glória a Deus e cumprir a missão que esse Deus colocou em nosso coração. Nós não cremos que uma comunidade cristã existe para cumprir uma agenda pré-determinada de acordo com as necessidades que nós temos. Mas nós cremos que uma comunidade cristã deve ter uma agenda que glorifique a Deus em todas as suas ações e reações. Assim como nós sempre expressamos e afirmamos, nós, conforme pensamos as séries que serão pregadas, os encontros que serão feitos, aquilo que nós temos planejado para o ano de 2014, tudo isso é pensado partindo do seguinte pressuposto: o quanto isso glorificará a Deus. O quanto isso fará de Jesus o centro da nossa história. Porque nós não cremos na autopromoção da nossa comunidade. Nós não queremos fazer o nome do ajuntamento famoso. Nós queremos que através de nós o nome de Cristo seja conhecido, o Evangelho seja pregado e as pessoas tenham contato com a Bíblia. Nós cremos no que Paulo está dizendo aos irmãos dessa igreja, aos colossenses, há muito tempo. Ele começa dizendo para a comunidade viver em paz e que essa paz de Cristo seja o juízo, o árbitro, o julgamento definitivo em nossos corações. No entanto, claro que quando nós pensamos nesse texto sem analisar profundamente, eu já vi muitas pessoas assim: então significa que se eu tenho paz no coração eu devo continuar? Não. Significa que se você tem a paz de Cristo, e a paz de Cristo tem a ver com fazer a vontade de Deus, então esse é o julgamento que nós não enfrentamos, quando fazemos aquilo que é a vontade de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz no seu coração, quando você está de acordo com a vontade de Deus. Assim, uma comunidade cristã nunca terá paz se não fizer o que Deus quer dela. Uma comunidade cristã sempre estará implodindo quando o seu anseio, quando o seu desejo seja qualquer coisa que não seja a glória de Deus.
E eu quero dizer, como pastor de cada um de vocês nessa noite, no nosso último encontro desse ano de 2013, nós erramos, nós falhamos, nós nos equivocamos muitas vezes, como fruto do pecado que está em nossa vida, que está em nosso coração. No entanto, em todo passo que nós damos, em cada estrada que nós trilhamos, o nosso desejo é fazer a vontade de Deus e ter a paz com o nosso Deus através de Cristo Jesus. Porque nós cremos que a paz só é possível, e é bom falar de paz nessa época de Natal, em que as pessoas falam de paz, 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 mas não falam de Cristo. A Bíblia diz que é impossível ter qualquer tipo de paz verdadeira longe de Jesus e longe da cruz. Porque só através da cruz é que nós temos a perfeita reconciliação com o nosso Deus, nos reconectamos com Ele. Uma comunidade cristã que não prega o Evangelho domingo após domingo não terá paz. Porque ela não conhecerá os fundamentos bíblicos daquilo que traz a reconciliação com Deus ao seu coração. Paulo continua dizendo: habite em vocês a palavra de Cristo. Paulo não diz para habitar em nós os preceitos religiosos estabelecidos pelo momento. Paulo diz: habite em vocês a palavra de Cristo. Por isso que nós cremos que a nossa única, essa palavra é importante, a nossa única regra de fé e da prática cristã é a Bíblia. Nós não cremos que nenhum tipo de tradição, por melhor que seja ela, é nossa regra de fé e prática para alguma coisa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra final. Por isso que nós não nos curvamos e não nos curvaremos a qualquer tradição estabelecida por mentes humanas, por mais bem intencionadas que essas mentes humanas sejam. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus. A orientação bíblica para mim e para você é: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É interessante que a Bíblia não diz que deve habitar em você ricamente a palavra do pastor da sua igreja, a palavra de qualquer pessoa da sua igreja. É por isso que nós cremos que uma comunidade cristã séria deve ter o direito e o dever da discordância. Ou seja, deve ouvir o que o seu pastor diz e comparar o que o seu pastor diz com a Bíblia que você tem em suas mãos. Porque a palavra final nunca é do pastor, a não ser o supremo pastor da igreja, que é Cristo Jesus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não a palavra de qualquer pastor, não a palavra de qualquer concílio, não a palavra de qualquer conselho. Sigam a Cristo. E denunciem todas as vezes que qualquer sistema religioso, mesmo que seja o nosso, estiver contrário a essa palavra. Denuncie, seja profeta para denunciar erros feitos em nome de Deus. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O que a Bíblia diz é: uma comunidade cristã séria tem pessoas cúmplices umas das outras. O que significa dizer que aquele papo que a gente ouve por aí na nossa cultura de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, pode funcionar em qualquer contexto que não seja igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, fazemos parte do mesmo corpo e prestamos contas uns aos outros com amor, com carinho, mas com seriedade. Uma coisa que nós sempre temos falado desde o começo: nossa comunidade é informal. Nós temos a informalidade como uma das nossas características. Mas qualquer pessoa que entrou aqui confundindo informalidade com falta de seriedade, se deu muito mal. Porque foi pego de surpresa com a seriedade com que nós tratamos alguns assuntos. E nós não abrimos mão de tratar pecados enraizados em nossa história
com muito cuidado e com muita seriedade. Porque nós queremos o bem uns dos outros. No entanto, é claro que nós não temos preocupações com algumas coisas que para nós não tem a ver com a palavra de Cristo. A informalidade tem a ver com a nossa roupa, e é por isso que eu daqui olho muita gente de bermuda, e eu só não venho mais de bermuda porque tem ar-condicionado, o que é uma grande bênção. Mas eu vejo muita gente de bermuda e ouço muita gente. Essa semana mesmo na internet, nós indiretamente fomos criticados pela informalidade. Mas a informalidade na crítica tinha a ver com a roupa. E eu até escrevi algo no Facebook do tipo assim: gente que acha que roupa tem a ver com santidade deve se sentir pagão no banho. Não é? Porque eu vou arriscar aqui dizer uma coisa que talvez escandalize algumas pessoas. Tá filmando aí, né? Mas deixa eu afirmar para você que está nos assistindo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Todas as pessoas que frequentam essa comunidade tomam banho peladas. E se a roupa tem a ver com a santidade, a gente tem que torcer para Jesus não voltar na hora do nosso banho. Porque já imaginou? Você faz o que na hora? Uma mão na frente e outra atrás? Nós não temos crise com isso. Nós brincamos com isso porque isso não tem a ver com a palavra de Cristo. Não tem a ver. A palavra de Cristo tem a ver com os princípios éticos, morais, eternos, de salvação da palavra de Deus. Desses, nós não abrimos mão, e através destes é que nós nos aconselhamos mutuamente. E aí Paulo ainda diz: cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo. Tudo. O que significa dizer que quem fica ali na portaria dando boa noite para você, tem que fazer isso dando graças e glórias a Deus. Quem fica com as crianças e com os adolescentes faz isso para a glória de Deus. Quem prega, prega para a glória de Deus. O pessoal que fica lá em cima, no computador, na projeção, faz isso para a glória de Deus. Quem monta toda a estrutura, a banda que ensaia, o pessoal que toca, o pessoal que canta, faz isso para a glória de Deus. As pessoas que se reúnem para pensar o próximo ano, fazem isso para a glória de Deus. Nossos churrascos são para a glória de Deus. Eles enchem nossa barriga, dão alegria e fazem com que a gente ria. Mas a gente enche a barriga para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz: façam tudo para a glória dele. As crianças que cantam, cantam para Deus. Os adolescentes que cantam, cantam para Deus. Quem compõe, compõe para Deus. Não há nada que acontece aqui que não seja para a glória dele. Caso você não sinta isso, eu quero dizer pastoralmente que o problema não está na fonte, mas de como essa palavra chega até você. Mas saiba que nós oramos para que você, ao pensar em tomar banho na sua casa para sair para cá, já tenha o seu coração mexido por Deus. Nós oramos para que você, a caminho daqui, seja mexido por Deus. Que você, enquanto está aqui, tenha o seu coração trabalhado por Ele. Que ao voltar para casa, tenha profundas crises com a palavra de Deus. E que ela transforme a sua vida. Tudo nós queremos fazer só para a glória dele. Esse é o nosso desejo. E o que nós queremos prometer para você, e eu quero prometer em nome da diretoria da nossa igreja, é que em 2014 nós temos muitas novidades. Nós estamos com todas as séries de mensagens fechadas, algumas mais tranquilas, outras bem provocativas, mas em todas elas, o centro é a glória de Deus, a pregação do Evangelho,
para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Isso é que nós queremos prometer a cada um de vocês, ao pessoal que está nos ouvindo pela internet, ao pessoal que está nos assistindo. Eu quero terminar essa mensagem com uma palavra de agradecimento. De janeiro até aqui, foram cerca de 51 mensagens. 51 mensagens pregadas aqui. Quando eu preguei pouco, nos últimos domingos eu estive muito bonzinho. Eu preguei pouco, preguei 42 minutos, eu acho. Acho que a produção pode confirmar lá, deu mais ou menos isso. 42 a 45, 44 e 48. O recorde, segundo a produção, acho que é de 1h12. 1h12. Fazendo uma média, vamos colocar 50 horinhas de mensagens sendo pregadas aqui todo ano. Vocês têm ouvido, têm espalhado isso pelas redes sociais, sem contar as pessoas que têm nos assistido pelo nosso canal no YouTube, as pessoas que têm baixado as mensagens, têm ouvido em nosso site, têm baixado, gravado CD, dado de presente. Nós sabemos que nós temos pessoas que nos ouvem nos 4 cantos do nosso planeta e nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, pela disposição que vocês têm em ouvir a palavra de Deus domingo após domingo. E o meu desejo, como pastor de cada um de vocês, é que vocês sejam enriquecidos com essa palavra e que isso seja transformado em vida para a glória de Deus na família, no trabalho, no estudo, em cada parte de suas vidas. Eu quero dizer que é uma honra e um privilégio poder servir com vocês. E antes de ser pastor dessa comunidade, ser irmão em Cristo de vocês. É um privilégio. Porque eu acho que uma das principais motivações que eu tenho aqui nessa comunidade é saber que nós somos iguais. E nós nos tratamos como iguais. Assim, quem é pastor tem a função de pregar a palavra, trazer a palavra para a nossa vida. Mas vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos, que isso não faz de mim o mínimo maior do que vocês. E é um privilégio poder ser pastor de uma comunidade em que eu posso confessar os meus pecados e ser amado. É um privilégio. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por essa compreensão, pelas orações, pelo carinho. Que o Senhor nos abençoe para que possamos começar 2014 a todo vapor. E lembrando que em nossa comunidade as coisas acontecem antes do carnaval. Então, em breve, vocês já receberão a arte e a propaganda da primeira série de 2014, que começa em janeiro. Janeiro a gente já começa a todo vapor por aqui. E 2014, eu quero crer que nós vamos encerrar 2014, mais uma vez, gratos a Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos faça crescer. Toda a glória seja dada a Ele. Senhor, obrigado por esse ano, obrigado por nossa caminhada. Ao Senhor, somente ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.